vou citar ela, se ela entrar ao vivo eu vou falar da próxima live, né? Olha, que ela já está confirmada dia você. 22. E o celular? Eu vou usar o meu, então. Melhor. Olha, eu fiz isso pra você porque eu É que quero tá sem uma bateria. live. Meu celular tá sempre de bateria. Então trouxe o seu carregador? Aqui tá hoje às 14, às 15, né? É às 15. Cuidado com o que tá falando. Não, eu tô disparando aqui, ó. Beleza, vou começar em 3. Os grupos. Vou começar o áudio, tá? Começa. 2. Não, sem problema, porque a gente tá aqui disparando os links. Tá disparando pros grupos aí? Tem gente perguntando aqui a hora. 15 horas. Se quiser responder, estou te ouvindo. Estão ouvindo. Peraí, fala assim, calma aí, a gente vai conversar. Pessoal que está aí ouvindo, nós já estamos aqui nos estúdios, terminando de organizar a parte técnica, estrutural, iluminação e os contatos de link, principalmente na parte de certificados, né? O pessoal aí que está ouvindo a gente está na expectativa do certificado. Então você, neste momento, vai compartilhando aí a live para poder nos ajudar e já mandar uma boa tarde para o pessoal que está conectado. A Ângela Silva, a Maria Esther Silva, mandando já um abraço para a professora Lucia, Silmara, também está conectada. A Larissa, boa tarde. Dani Carvalho, boa tarde. Thaís Melo, boa tarde. Silvana Ribeiro, boa tarde. 46 pessoas já conectadas. E daqui a pouquinho a gente já vai iniciar aqui. Silvana Ribeiro, Thaís Melo, Dani Carvalho, Francione Terci, a Maria Esther mandou oi, Fabiana Okawa, é a nossa Fabiana, não é? É a nossa Fabiana, a Fabi. Dri Amaral, boa tarde. Janaína, boa tarde. Marco, boa tarde. Bruno Souza, boa tarde. Cláudia Iricura, nossa Cláudia aqui, professora, também está conectada. Nadir Alcântara, boa tarde. Sandra Maria, oi, boa tarde. Cristiane, boa tarde. A Manuela, boa tarde. Será que é a Manu? A nossa Manu aqui? Roseli Sancheta, boa tarde. Lídia Gomes, boa tarde, queridos. Boa tarde, Lídia, nossa aluna, professora também aqui do Ensino Municipal. Sandra Maria, boa tarde. Michela Donadelli, boa tarde. Luciana Medeiros, boa tarde. Olá, Fred. Olá, Luciana. Janaína Fernandes, boa tarde. Luciana Medeiros, olá, Fred. Já respondi, olá, Fred. Marta Moura, oi, boa tarde. Clarice Morales, boa tarde. Gi Felisberto, Flávia Renata, Milene Macedo. É a nossa Manu, Cláudia Licura. Abraço, Manu. Fica com a gente aí, vamos debater bastante, viu? Di Soares, ansioso pela live. Professora Luci, Di Soares, professora. Manda um abraço para ele, para a gente poder já entrar aqui ao vivo, né? Grande abraço de Soares. Di Soares. Você sabe quem que é já? Eu acho que é o George. Não é? Não sei. Thaís Melo, também sou professora do colégio. Thaís, é professora de português? Eu não a conheço. Eu acho que ela dá aula de português pra gente aqui. Camila Ramos está assistindo. É a Camila, nossa da biblioteca. Aline Viana está assistindo. Di Soares, ansioso. Beleza, já falamos. Lenir está assistindo. Esmargia. Nossa, que nome bonito. Thaís também é nossa, Fabi. Isso mesmo. Ela é de português, né? Isa Camilo, boa tarde. Flávio Vale está assistindo. E conosco aqui na parte técnica, né? Isa Camilo, ansiosa demais para essa live. A Camila mandou boa tarde. Sim, de português. Respondido, Thaís. Você é a nossa professora de português. Seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta Regina.
Abiele Jennifer, Nossa boa aluna. tarde. Também? São duas São alunas? Né? alunas, são alunas. São alunas. Uma do segundo, uma do quarto. É o George Mix mesmo. Ah, eu não falei? Fabiana Fernandes, boa tarde, chegando aí. Boa tarde, Aline. Jéssica Brites, boa tarde. Ângela Silva, Lenir, boa tarde. Olá, professores. Márcia Oliveira, boa tarde. Isabela Bená, boa tarde. Maria Esther Silva, oi. Aluna também? Oi, estamos aqui, estamos. Boa tarde, Esther. Monique, boa tarde. Giovana, que orgulho, Giovana. É isso mesmo, a Giovana, nossa professora aqui também conectada. Beatriz Marciano, boa tarde. Andressa Mayumi, boa tarde. Nossa aluna. Aluna? Aluna do terceiro ano. Noelle Moreno, boa tarde. Quarto ano. Olha, professora, você sabe todos os nomes de cabeça. Sei. Karina, boa tarde. Neide. É a Karina Antoniassi. Neide Berto, boa tarde. Adriana Pantaleão Silva, boa tarde. Quarto ano. Deise Silva, boa tarde. Rosimeire, boa tarde. Ingrid, boa tarde. Sildilene, boa tarde. Keila, boa tarde. Aluna do sábado. Aluna do sábado? Sildilene Fabrício, ela é. Aluna do sábado. Keila Borges, Maria Aparecida, Ania, Lúcia, Rosemar, boa tarde. Larissa Mateus. A Biele faz um trabalho maravilhoso comigo em sala, auxiliando os alunos. Ei, Claudinha. Monique Alves, aluna do primeiro ano, Monique Alves. A Monique 78 pessoas conectadas nesse momento ao vivo, bombando a live. Então começa. Vamos aí, pessoal, começa a compartilhar. Se já quiser conectar a gente aí ao vivo, William, nós estamos à sua disposição, tá bom? Ele está pedindo mais um tempinho aí, pessoal, então... tem uma aqui dizendo que Luci sabe tudo, Rosimeire. Sabe mesmo. Começamos com o pé direito com a professora Luci e vai ter muito mais corpo docente presente nas lives. Tem o pessoal da administração, vai vir o Cleito aí também com um tema fantástico com a gente, debatendo. O professor Virgílio também vem, psicologia com o professor Júnior vem com um tema também. Psicologia vem falar sobre a importância do psicólogo dentro da escola, período pós-pandemia. Super legal. Vai ser muito bom essa live do pessoal da psicologia. Legal! Monique Alves, já falamos, um abraço. Rosimeire, Luci sabe tudo. Rondão, professor Rondão, o teacher. Boa tarde, Rondão. Paula Araújo, boa tarde. Dani Carvalho, eu sou do segundo ano de sábado. Dani Carvalho, seja bem-vinda. Emily Siqueira, boa tarde. Quarto da noite. A Giovana mandou aqui, acho que ela marcou a Keila Domingos. E boa tarde, Mauro Bruna, Priscila Reis. A Giovana tá chamando todo mundo pra live. Beijo, Giovana. A professora tá lá, tá toda. Pode ir, pode conectar. Vamos entrar ao vivo agora em 3, 2, 1. É isso aí, estamos aqui diretamente do auditório das FIU, das Faculdades Integradas Urubupungá, realizando esse ciclo de lives para você. E eu tenho certeza que vai ser importante porque tem temas diversificados e todos eles referente a algum curso de graduação que nós temos dentro da nossa instituição. E qual que é a intenção? A intenção é fazer com que o aluno tenha um encontro a temáticas onde os professores, esses docentes, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o que eles têm sentido no mercado, o que eles têm avaliado perante a instituição, perante a vivência do seu curso em si. Por exemplo, o professor de administração, ele está sentindo o mercado, o que vai ser desse mercado, qual é a realidade. E hoje nós vamos começar com a parte da educação, com a professora Luci, e falando aí o que está sendo de impacto a pandemia para o momento de um perfil de um professor. Quero agradecer, antes de tudo, esse início de live ao nosso diretor, ao Neto. Ele escreveu um texto aqui, ele mandou, então, para iniciar esse ciclo de lives, eu quero falar em nome dele, um texto oficial que ele nos manda aqui. Deixa eu ler, ele encaminhou, desculpe que eu vou ler aqui pelo celular, mas
Ele diz assim, ó, boa tarde a todos. É com imensa satisfação que na qualidade de diretor-geral das Faculdades Integradas Urubupungá, damos início ao primeiro ciclo de palestras online, evento que partiu da necessidade de partilhar novos saberes atendendo a nossa comunidade. Estamos vivendo um novo normal, em torno da crise do coronavírus, fator mundial que vai além do nosso arbítrio. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, utilizou reinventar, palavra proferida por ele em diversas ocasiões, que na sua essência nos conduziu à reflexão na busca de significados. E, assim comunicou, reinventar implica entender todo o projeto e buscar as soluções locais, estatais e nacionais para acontecimento social ou natural. Nossa reflexão é sobre o acontecimento social. Palavras expressas oralmente por Paulo Freire em 1989, durante uma entrevista ao assumir a Secretaria Municipal da Educação do Estado de São Paulo. Dessa maneira, a Direção-Geral das FIU se pronuncia inaugurando, por meio dos recursos digitais, nosso ciclo de lives, cujos temas têm como objetivo apresentar o cenário emergencial, social, educacional, que nos conduz à apropriação e domínio das ferramentas tecnológicas já existentes. Acreditamos que a motivação para o uso dos recursos digitais como fonte do conhecimento deve ser corroborado pela instituição formadora, haja vista a necessidade e a adequação, educação, tecnologia, em nosso cotidiano. Usar os recursos tecnológicos é um caminho sem volta, por isso, recentemente, as FIU incorporaram regras de interpretação para essa demanda e efetivamente disponibilizou estúdios para gravar aulas e postar nas redes sociais, salas online, atividades por meio do Google Classroom. Para acessar os materiais pedagógicos, as FIU contam com o apoio dos coordenadores e professores e com um inovador ciclo de lives, ora inaugurado, e que irá exibir diferentes conteúdos dos componentes curriculares, divididos por área do conhecimento, voltados para cada curso superior, cujo objetivo é o processo de expansão do conhecimento. Desejo a todos um momento de comunhão com o saber e sucesso. Posto isso, profiro a frase de Paulo Freire. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Abraço ao Neto, que está com a gente aí, apoiando sempre as decisões, e acreditou nesse projeto, endossou, e nós aqui já mandando a primeira pergunta para a professora Lucy, e eu quero apresentar a professora Lucy para todo mundo aqui, ó o currículozinho dessa mulher. Mestra em Educação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, graduação em Letras Português e Inglês e graduação em Pedagogia pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, em 1989. Tem experiência na área de educação como professora universitária nos cursos de formação docente desde 1998. Atualmente também professora, alfabetizadora e pesquisadora nos seguintes temas: História da alfabetização, métodos e práticas de alfabetização, políticas públicas de alfabetização, linha de pesquisa, história oral, história de vida, história das políticas públicas de alfabetização. Ela, na hora que ela mandou o currículo para a gente aqui, ela diz assim a seguinte frase: a vida é uma livre tessitura, uma obra-prima inspirada por Deus e criada livremente pela criatura. Boa tarde, professora Lucy. Seja bem-vinda. Boa tarde. Com imensa satisfação que eu começo esse ciclo de lives que será apresentado pelas Faculdades Integradas Urubupungá por toda a equipe docente. A ideia surgiu e alguém precisava começar, né? Então, e foi a professora então, a iniciar. E a professora... Mas virão outros, e muitos, né? E o problema da professora é o seguinte, que a professora cai junto com o Fred, Dona Adele, né?
E eu vou colocá-la na berlinda. Eu posso, professora, te colocar na berlinda ou não? Eu tenho bastante questionamentos a fazer aqui na área da educação. E essa live aqui, ela inicia hoje. Porque eu tenho certeza que vai ficar com um gostinho de quero mais, porque tem mais pessoas da área da educação que virão participar de outras lives na parte educacional, mas no âmbito de gestão, que a Selênia já confirmou. Abraço a nossa diretora regional, Selênia. A secretária de Educação, a Zezé, vai estar conosco aqui da cidade de Pereira Barreto mesmo, e nós vamos falar mais no âmbito de gestão com elas, aquilo que a pandemia está trazendo para a educação. Contigo, professora, o nosso tema para iniciar, para essa bola ser tocada para elas na próxima semana, é o perfil do professor. Esse professor, nesse momento, o comportamento dele, né? O Neto aqui no texto inicial, o nosso diretor, ele disse, né, que Paulo Freire, ele citou esse termo reinventar, que o professor é preciso se reinventar. E eu queria iniciar o nosso bate-papo de hoje nessa onda e nessa leva que nós estamos nesse momento com a educação. O professor está tendo que se reinventar, o professor está tendo que trabalhar 3 vezes a mais daquilo que ele trabalhava e com uma dificuldade. Essas aulas, elas saem muito da sala de aula de forma presencial e elas precisam ser dadas pela internet. Professora Lucy, primeiro lugar, como professora, porque a professora também é alfabetizadora, a professora tem sentido dificuldade para esse momento que o professor está vivendo, sendo uma professora dentro de sala de aula? Sim, a dificuldade é imensa. A nossa formação de professores, nós nos formamos para lidar com a fala, né? E dentro de um curso de pedagogia, nós tivemos uma constituição na grade curricular desse curso, o qual a ênfase foi aulas expositivas, você tem que ter domínio da sala, você tem que ter domínio do conhecimento. Então, o professor sempre foi colocado como aquele que assessorava. A princípio, dizia-se que o professor era detector do saber. E da década de 80 para cá, com as novas teorias sendo vinculada no contexto educacional, a gente vê que esse professor ele deixa de ser o que veicula a informação, e sim aquele que administra um processo de construção de conhecimento. Mas mesmo nessa administração desse processo de conhecimento, esse professor ele ainda continua preso à sua fala, ele continua utilizando aquilo que ele tem, que é o recurso da linguagem oral. Mas nesse momento histórico que estamos vivendo, nós temos a necessidade social de trabalharmos não algo diferente do que já sabemos, mas sim esse reinventar, que foi falado por Paulo Freire lá em 1989, como o nosso diretor citou na abertura da live. Esse reinventar não é reinventar novos conhecimentos, é reinventar procedimentos de como nós vamos levar esse conhecimento. Porque o conhecimento o professor tem, e existe uma história desse professor que ela não pode ser esquecida, ela não pode ser diminuída. Ele tem uma identidade profissional que ele construiu mediante todo o processo de formação que ele teve. E esse processo de formação ele tem que ser respeitado e tem que ser considerado. Agora, quando nós falamos em tecnologia, o que eu vejo que impactou nesse momento? Nós temos a Resolução 02/2019, que é uma resolução extremamente recente, de dezembro do ano passado,
a qual ela vem dar um norte para esta formação docente que venha falar junto com a Base Nacional. A Base Nacional também é um documento que foi aprovado pela Lei 13.415 em 2017, que é o primeiro documento brasileiro que vem nortear, né, todo o projeto de construção do currículo educacional brasileiro. É claro que a Base Nacional, ela apresenta as possibilidades de se trabalhar com a regionalidade, com a realidade de cada comunidade, mas ela traz as 10 competências que devem ser norteadas no período de elaboração desse currículo escolar. E a 5ª competência, eu vou até ler para vocês aqui, ó. A 5ª competência da Base Nacional, ela vai falar o quê? Da cultura digital, que foi aprovado pela Lei 13.415, como eu disse, em 2017. Então, falar de tecnologia na educação não é um acontecimento após o período da pandemia. A tecnologia na educação, ela já vem preconizada mesmo antes de todo esse período que estamos vivendo no momento. E essa competência 5, ela diz assim: cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, incluindo os escolares, para a comunicação, o acesso e a disseminação de informações, produzindo conhecimentos para resolver problemas e exercer o papel de protagonista numa autoria de vida social, pessoal e coletiva. Então a gente já tem desde 2017 oficializado, através da Base Nacional, o trabalho com as tecnologias dentro do ambiente escolar. Professora, quando você coloca aí a luz da BNCC 2017, existe toda essa diretriz adotada no âmbito da tecnologia, nós temos aí várias matérias, como por exemplo na Folha de São Paulo, não sei se o William tem aí a chamada dessa matéria, se ele consegue colocar para a gente, ou também uma matéria aqui que eu até compartilhei com a professora hoje pela manhã, que diz assim, ela está ali no portal R7, de cada 10 professores, 8, olha, veja bem, 8 de cada 10 professores, eles não se sentem preparados para dar aula nesse sistema online à distância. Uma das dificuldades, são várias as dificuldades quando a gente lê a matéria. Tá aí, ó. Olha que legal. Ó. A cada 10 professores, 8 não se sentem preparados para o EAD. Quase 2 meses depois que as escolas fecharam no país, tudo por causa da pandemia, 83% dos professores não estão preparados para ensinar online. Está no corpo da matéria, se você puder descer um pouquinho, William. E são eles que dizem isso. A pesquisa realizada pelo Instituto Península, a qual o Estadão teve acesso com exclusividade. Os docentes das redes públicas e particulares ainda se declaram ansiosos e nada realizados com o trabalho no momento atual. Eles têm várias indagações. Eu quero destacar uma indagação de um profissional aqui. Diz assim, ó. Olha o que ela diz lá embaixo, tem um parágrafo. Enquanto uma série de profissionais no meio de uma pandemia está fazendo seu trabalho de casa e já é difícil,
O professor ainda está tendo que se reinventar completamente, diz uma diretora executiva do Instituto chamada Heloísa Morel. Uma outra fala de uma outra profissional. Imagine a sobrecarga e o estresse desde meados de março, quando as aulas foram paralisadas e as secretarias de educação têm oferecido programas à distância. Alguns pela TV e feito parcerias para usar ferramentas online. Mas é preciso uma organização maior para que o professor entenda o que ele tem de fazer. Em cima desta fala desta diretora, Heloísa Morel, né, que é a fonte pesquisadora aí do Instituto Península e que saiu vários veículos de comunicação. R7 fez uma matéria, Estadão fez, Folha de São Paulo fez, todos repercutindo aquilo que esse instituto fez de pesquisa, em cima daquilo que ela indagou. Hoje, a professora sabe a dificuldade que se tem quando você está dentro de sala de aula com recursos tecnológicos. Primeiro, na sua visão, como professor em sala de aula, quais são as dificuldades para uma aula à distância para essas crianças que estão em casa? E nós estamos falando de crianças que precisam ser alfabetizadas, nós estamos falando de crianças do Fundamental 2 que já estão em outro nível de carga, de outras matérias que não tinha quando elas estavam no Fundamental 1, que entra aí a física, entra uma química, entra uma geografia mais parruda para ela poder estudar, até o ensino médio, e nós temos questões até mesmo do Enem, aonde não sabemos aonde vai parar com isso tudo. Qual que é a dificuldade que o professor encontra hoje para aplicar? E a BNCC orienta desde 2017 2017, essa aula pela internet ou recomendações que a professora falou, o que precisa desenvolver de forma tecnológica para esses alunos. Lembrando que, aí eu vou olhar para todo mundo, professor que está assistindo, essa geração está preparada para isso. E eu vou exemplificar um pouquinho mais depois do debate, que eu vou apertar um pouquinho o calo da professora Lucy. Esta geração está preparada para isso, ok? Professora Lucy, quais são as dificuldades na ponta, na sala de aula? Olha, as dificuldades na sala de aula, na maioria, são os recursos tecnológicos. Eu diria que não é nem o professor conseguir reinventar uma aula por meio da tecnologia. É o professor conseguir atingir os objetivos de, pelo menos, não o objetivo conteudista, o objetivo de não perder a relação. O próprio governo estadual está extremamente preocupado com a evasão na escola pública. Porque esse vínculo, nós brasileiros estamos habituados a um vínculo diário, olho no olho, a palavra, o contato, e a tecnologia ela veio de forma brusca como um recurso para nos aproximar por conta dessa pandemia. Concordo, é um recurso fantástico e tem nos aproximado. Mas quando nós falamos em educação, eu penso que ele chegou de forma muito intensiva, porque este é um processo de tessitura da tecnologia e da educação. Nós temos que levar em consideração que 40% da população brasileira não tem acesso. Olha, sendo mais específica, eu trabalho com alunos de primeiro ano, que é a alfabetização, né? E alguns pais começaram a questionar, dizendo que a fala pelo WhatsApp, a apresentação de musiquinhas, estava ocorrendo uma fadiga por conta das crianças. A desmotivação era muito grande. Então, lá foi a professora Lucy, criou um canal no YouTube e começou a fazer de forma
Que legal. marqueteira, de forma bem... Mas isso é muito legal. Que bom que a senhora criou um canal no YouTube. E que bom que muitos professores estão criando canal no YouTube. Isso é maravilhoso, professora. Pode continuar. Só que legal isso. Isso é bom. Pois é. A partir desse canal no YouTube, eu comecei a fazer leitura de livros e até mesmo ler textos que o próprio material didático dos meus alunos traz, respeitando, fazendo sempre a citação da editora que escreveu o material. E eu fiquei muito frustrada com a resposta, porque algumas mães entraram pelo WhatsApp elogiando a aula, elogiando o trabalho pelo YouTube, mas dizendo que não conseguiam acessar porque elas não têm uma internet fixa. E quando elas deixam o filho assistir uma aula pelo YouTube, acaba o crédito rapidamente. E aí ela não tem dinheiro mais aquele mês para pôr crédito. A resposta que eu tive da aula do YouTube, embora sejam aulas precárias, eu fiz na minha casa com uma sofisticação muito rudimentar, mas eu consegui atingir o meu público, que eram as crianças. Eu consegui fazer com que as crianças gostassem da aula. A forma que eu li os livros, os textos, a forma que eu expliquei, eu consegui um público que não estava mais querendo assistir a aula só ouvindo. Então, é uma questão, como a professora disse aí, 8 de 10 professores não se sentem preparados para o uso intensivo das tecnologias. Esse não preparado, ele tem que ser estudado e pesquisado, esse não preparado, porque eu, embora tive coragem, de vir aqui na frente de uma câmera gravar uma live, embora eu tenha tentado gravar alguma coisa pelo YouTube, mesmo assim eu não estou contente com o resultado do trabalho, porque eu não tenho um feedback. E esse feedback é muito importante para nós professores. Quando nós trabalhamos com um aluno presencial, nós estamos vendo se o aluno está aprendendo ou não. Não precisa chegar no dia da prova. No meu contato ali, no meu circular pela sala de aula, no olhar do meu aluno, eu consigo perceber se ele entendeu o que eu falei ou se ele estava adormecido. E quando esse trabalho é feito por meio das tecnologias, mesmo que a gente domine algumas tecnologias ou procure dominar essas tecnologias, o retorno não acontece, que é a gente ver essa criança. Já no curso superior, e fechando, no curso superior, eu tenho sentido um resultado mais produtivo, porque nós estamos trabalhando com a plataforma do Google Meet. E quando eu estou nessa plataforma, em muitos momentos eu paro a minha aula uns 10 minutos antes e fico olhando para a tela todos os meus alunos, peço para eles abrirem o microfone e vou conversando com eles, porque eu também sinto falta deles. Eu digo sempre para as crianças, não é só vocês que estão com saudade da professora, mas a professora também está com saudade de vocês. Então, essa questão de lidar com essa saudade também, ela interfere nessa fala para o uso tecnológico. E isso é fundamental para a socialização, né, professora, do aluno, né? A falta do ensino presencial, a socialização é um negócio muito complicado, né? Mas, Sandra Maria, eu acredito nisso porque tem professores que têm dificuldade mesmo. Acredito que ela deve estar falando desse índice apontado pelo Instituto Península, né?
Gi Felisberto, sou aluna do 2º ano de Pedagogia ao sábado, beijão. A Lídia, realmente não está sendo fácil. A Cláudia Iricura, ela faz um comentário, daqui a pouquinho eu vou citar esse comentário dela. A Jussara Rezende, é preciso ter uma mente aberta, aceitar que o mundo está mudando cada vez mais e temos que nos preparar para enfrentar essa nova geração, caminharmos conforme a linha do tempo. Tem que estudar, pesquisar, correr atrás. O professor não pode parar. Jussara, eu concordo com você. Vai ter professor que vai me bater pra caramba agora na internet aí. A Sandra, não está sendo fácil para ninguém mesmo, mas aos poucos vamos ajudando uns aos outros. Isso está sendo um negócio maravilhoso realmente. Eu nunca vi um trabalho tão grande que a gente fez aqui no colégio, né, no 11 de agosto, na parte das FIO. No período de manhã, é um trabalho de equipe, de solidariedade, é um professor apoiando o outro, é o professor do ensino do infantil ajudando do ensino médio e do ensino médio ajudando do fundamental. É um trabalho maravilhoso que está sendo feito e esse trabalho de equipe, acredito que a pandemia veio para poder fazer essa junção de solidariedade e aprendermos a dar valor ao trabalho do próximo. A Francione Terce diz assim, a geração está pronta. Acho que ela devia estar falando da minha colocação que eu disse aqui. Mas os pais não estão. Realmente os pais não estão. E existe também a questão que os pais não são preparados para isso de forma pedagógica dentro de casa, não são obrigados a isso, né? E existe também a questão da internet, que a professora colocou, mas essa questão de internet, de gestão, eu vou cutucar quem é de gestão, entendeu? Eu vou cutucar a Selene, eu vou cutucar a Zezé, não vou entrar nesse debate com a senhora, não, porque esse é o âmbito mais político, de gestão mesmo, e aí a gente foge do nosso tema, porque o nosso tema é professor, ok? Vamos lá, com alguns outros comentários que disseram aqui, muito elogio para a professora, querem o seu canal, depois a senhora fala qual que é o seu canal aí, para vender o seu jabá. Jussara, os pais podem até não ter essa responsabilidade de se atualizar, mas nós professores, sim, temos essa obrigação. Acho que eu já falei isso, né? Cláudia, a Cláudia Iricura, nossa professora de matemática aqui do colégio, diz assim, o feedback dos pais é importantíssimo e ela também afirmou numa colocação há pouco aqui, dizendo que eles têm trabalhado triplicadamente. Tem mesmo, a Cláudia é uma professora que eu vou dar o exemplo dela. Ela grava a aula na casa dela, sobe para o canal do YouTube dela, depois ela acessa a plataforma para poder agendar a aula dela do outro dia, faz a atividade dela programada para colocar na plataforma que foi selecionada pelo colégio, pelo sistema na qual nós estamos operando, e no outro dia tem que estar ao vivo com os alunos. Realmente o professor está tendo que trabalhar de forma triplicada. Mas veja bem, que eu já vou emendar a pergunta para a senhora, eu quero te colocar no fogo agora. Eu vou te colocar na fogueira. Preparo, tá difícil mesmo para a gente ter nas contas. Concordo, porque isso é questão de gestão pública. Mas, nós colocamos aqui, nós antecipamos a educação. Tem gente que está falando que a educação foi antecipada por 3 anos. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que a educação foi antecipada 10 anos. Eu acredito que 10 anos lá na frente a gente teria aulas no ensino médio mesmo, o país estaria mais preparado para ter dessa forma síncrona, tecnicamente dizendo, para que esses alunos tivessem aí preparo realmente da parte estrutural para assistir às aulas. Mas que nós antecipamos de forma assíncrona muita coisa nesse país na área educacional, sim. Com certeza. E por que existe essa tamanha dificuldade para o professor em se adaptar com ferramentas tecnológicas? Aonde está? É o medo de buscar aprender? É o analfabetismo digital que existe no corpo docente? Ou é uma falta de preparo que está sendo da base na questão da formação acadêmica desse profissional, aonde ele está estudando, as ferramentas que ele tem dentro da faculdade aonde ele está? Está faltando isso? Ou isso não era tão exigido e de repente pegou todo mundo de supetão
Aí todo mundo está usando esse termo reinventar, que eu entendi a sua colocação do termo reinventar, mas se é algo que significativamente está sendo solicitado à luz da BNCC, será que esses profissionais não deveriam sair mais bem preparados para isso, inclusive até mesmo para a exposição, que é muito difícil você ter que expor opinião, e para profissional dar aula, o pai assistir do outro lado, é complicado, porque esse professor está sendo avaliado pelo pai lá na ponta. Então, está faltando esse tipo de preparo para o professor na formação? Olha, Fred, você me colocou várias perguntas, aí eu vou tentar responder a cada pergunta. Essa resolução 02/2019, de dezembro do ano passado, ela traz exatamente a orientação de que esse curso de formação docente ele tem que ser reestruturado. Por exemplo, vou citar um exemplo assim, o curso de pedagogia ele tem estatística. E ele tem essa disciplina de estatística desde a década de 80, quando eu fui aluna do curso de pedagogia. E hoje, essa disciplina de estatística, ela não tem mais o porquê ela existir dentro do molde que ela existe. Ela tem que existir dentro de um molde tecnológico. Porque quando eu falo em estatística, se eu pegar, por exemplo, o Excel, à medida que eu colocar todas as informações que eu tenho, o próprio Excel já vai trazer um resultado do que eu quero entender. Eu não preciso entender da matemática. Eu preciso entender sobre o que eu estou pesquisando e qual é o resultado que eu quero encontrar nessa pesquisa. Porque o Excel já é uma ferramenta tecnológica que vai construir essas informações para mim. Essa resolução também, ela vem lá no artigo 5 dizer que a formação do professor, a partir desse olhar da lei que implantou, que homologou a base nacional, essa formação também tem que ter eles chamam de BNCF, que é a Base Nacional de Formação Docente. E o que é essa Base Nacional de Formação Docente? É trazer a Base Nacional, como eu disse, que ela é muito bem estruturada, ela não é nova. A Base Nacional não é um documento que caiu agora do nada. Essa Base Nacional, ela vem sendo construída desde lá dos PCNs em 1998. Tá? 1998. Sim, 1998 já começou uma construção. Nós tínhamos o referencial. Ele era uma referência curricular. E o que mudou com a Base Nacional, que a Base Nacional ela deixa de ser referência, ela não é mais um referencial curricular. É uma implantação. Ela é uma lei. Documento. É uma lei. Hoje eu posso elaborar o currículo básico de acordo com a realidade da minha sociedade, do meu meio, mas eu não posso sair do que pressupõe, do que contempla a Base Nacional, que são as 10 competências gerais do conhecimento. E, à medida que essa Base Nacional ela tem que ser implementada dentro da escola, tanto pública como privada, como federal, como estadual, a formação desse professor, pedagogo, passa a ter a necessidade de estar em contato. Então, as disciplinas do curso de pedagogia, elas não serão mais vistas como eu vou ensinar matemática para o meu aluno da pedagogia. Não, eu vou ensinar matemática para o aluno da pedagogia utilizar os recursos tecnológicos, usar as metodologias interativas
e ativas, né, a metodologia híbrida e a metodologia ativa, que eu vou falar daqui um pouquinho, eu vou ensinar o meu aluno através do jogo, através da ludicidade, aprender essa matemática. Então, eu não estou mais com o foco de ensinar matemática para o aluno do curso de pedagogia para que ele aprenda a matemática e seja um professor de matemática nas séries iniciais, né? Mas sim que ele tenha instrumentalização com os recursos tecnológicos e possa usar esses recursos tecnológicos ao seu favor, tá? Quando a gente diz aqui que nós estamos num momento de transição, outros dizem um momento que não tem mais retorno, é um novo momento e que não há mais retorno. Não há mais retorno porque nós não vamos deixar de usar essas tecnologias. E o professor, independente de resistência ou não, ele vai ter que se apropriar dessas tecnologias. Um exemplo que eu fiquei ontem assistindo ao jornal e pensando nessa live, e eu trago esse exemplo que eu ouvi no Jornal Nacional. Um restaurante em São Paulo contando que eles estavam fechados. E como foi Dia dos Namorados, eles começaram já há 15 dias atrás ligar para os clientes e oferecer a comida delivery. E desde quarta-feira eles tiveram que começar a preparar. A média, eles atendiam no Dia dos Namorados, uma média de 200 pessoas no salão. Era reservado mais ou menos isso. Através da comida delivery, que eles levaram essa comida, e aí esse reinventar, eles colocaram junto com essa comida um vinho, um arranjo de flor, um bombom, uma sobremesa do momento. Eles venderam 150. Então, esse é o reinventar do professor. Ele não vai precisar estar pegando todo o conhecimento, todo o histórico, toda a identidade que ele já construiu e deixando lá como algo que está ultrapassado. Porque nós não estamos ultrapassados. Nós precisamos, dentro do nosso conhecimento, agregar a tecnologia. Isso, como a Jussara disse aí, é elemento sine qua non. Nós não podemos mais pensar numa escola que não use mais as ferramentas síncronas e assíncronas. E o que são independente se nós estamos, na sua opinião, independente se a pandemia acabar amanhã e todos voltarem para a sala de aula, você acha que realmente foi antecipado esse futuro? Tanto de forma síncrona como síncrona, a tecnologia ela veio para poder agregar mais para as aulas em conteúdo, para os alunos e os professores nesse quesito, em ter que aprender nesse momento a trabalhar com isso. Sim. Essas metodologias que nós estamos nos apropriando e tornando esse ensino online, que não é um ensino à distância, é um ensino online ou atividades remotas, como alguns preferem colocar. Ele não vai ser eliminado quando acabar a pandemia. As pessoas, como eu disse, do ensino superior, eu tenho um contato maior de feedback. Esse feedback acontece por ser aulas online, por ser atividades síncronas. O que são essas atividades síncronas? São as atividades como nós estamos fazendo aqui. Você está usando o chat para interagir com as pessoas. Isso são atividades síncronas, são as atividades de interação. As aulas online pela plataforma são atividades síncronas.
e a gente tem um feedback. Então, nós temos alunos resistentes, temos alunos que dizem que não conseguem acessar. Mas nós temos alunos dizendo assim, mas está tão bom assistir aula na minha casa, professora. Eu tenho tempo para fazer a comida para o meu filho, eu consigo conciliar um monte de coisas que eu não conseguia conciliar antes da pandemia. Eu consigo ver os meus filhos crescendo. Então, nós não podemos achar que essa nova visão que a escola foi obrigada a aderir, porque fomos obrigados. Sim. Nós não tínhamos alternativa. Ou nós aderíamos essas atividades síncronas e assíncronas, essas atividades remotas ou essas atividades híbridas, ou nós pedíamos demissão. Porque o único recurso que sobrou foi a tecnologia, né? Graças a Deus que sobrou a tecnologia, que por meio dessa tecnologia a gente está conseguindo, pelo menos, não deixar esse aluno sem essas informações, sem nenhum um apoio de tudo aquilo que a escola pretende e faz no dia a dia. E uma outra coisa, assim, antes de definir aqui o ensino híbrido, uma coisa que eu acho que é muito importante eu dizer aqui, a escola, o professor, ele é um protagonista. Ele é aquele que encaminha. Eu vi esses dias um vídeo que a escola falava com a própria escola, que ela, por muitos momentos, ela se cansou daquele barulho, da gritaria, do sino, e que agora ela estava se sentindo sozinha. Então, a escola é o aluno, mas a escola tem o professor, que é o protagonista, que faz acontecer essa interação do aluno. Porque não adianta pôr só o aluno ali, e não adianta pôr só a tecnologia, porque não vai acontecer. Mas o bom de tudo isso é que nós estamos trabalhando dobrado, como você disse, concordo, mas a gente está tendo um momento também para refletir a nossa ausência daquele espaço. O nosso trabalho não é no chão da escola. E a gente pode refletir sobre esse nosso trabalho lá no chão da escola. É muito importante essa reflexão da minha construção enquanto professor. Eu acho que antes, eu tenho certeza, que antes de apontarmos que de 10 professores, 8 professores não estão preparados para a tecnologia, nós precisamos abrir espaço para esse professor olhar para ele mesmo. Por que eu não estou preparado? O que falta em mim? Está faltando conhecimento? Mas porque não adianta eu buscar o conhecimento e jogar a culpa lá no curso de formação. Esse curso de formação, ele já aconteceu. Eu tenho que viver o agora. E esse meu agora, o que ele espera de mim enquanto professor? Não é mais o professor que estabelecia um trabalho com o contato da voz. Esse professor que estabelecia só o trabalho com a voz, ele precisa de outras ferramentas. E ele precisa de um momento para refletir sobre essas ferramentas. Posso dar uma opinião? Eu sei que eu não estou no papel aqui de ficar opinando, porque eu sou muito da parte tecnológica. Eu amo tecnologia. Então, quando a gente coloca uma opinião e você é muito tendencioso a uma bandeira, fica meio arriscado, né? Mas tem colocações aqui muito importantes que eu quero destacar. Entrou um rapaz aqui, não sei se ele é professor, ele chama Bruno Souza. Olha que legal. Ele é professor. Ele é professor? Ele é professor, ele é da 2ª licenciatura. Que legal. Olha a colocação que esse rapaz ele faz, professora.
Ao meu ver, é necessário atualizar-se constantemente sobre os recursos que estão disponíveis, processos que podem ser aperfeiçoados e novas formas de realizar uma mesma tarefa ou atividade. Todos esses pontos têm potencial para serem desenvolvidos por intermédio de novas tecnologias, mantendo o foco, é claro, no enriquecimento das práticas pedagógicas. Tem muito a ver com aquilo que a professora estava pontuando, porque é uma junção. Tem que encontrar um denominador comum aí, um equilíbrio, dos dois andarem juntos, porque essa geração ela está muito receptiva à tecnologia. Já está no nato dessa geração a tecnologia. Ele faz uma outra colocação, aqui. A implantação da informática como auxiliar no processo de construção do conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do professor. Sim, as políticas públicas. Olha mais, ele diz, é necessário que todos os segmentos da escola, alunos, professores, administradores e comunidades de pais estejam preparados e suportem as mudanças educacionais necessárias para a formação de um novo profissional. Entrou agora aqui, e eu vou emendar uma outra pergunta, a professora Andréia. Eu tenho filmado muito a Andréia, eu tenho gravado muito a Andréia aqui dentro da faculdade. Ela é uma professora de matemática, e eu tenho ficado impressionado, eu tenho saído de todas as vezes que eu assisto essa mulher trabalhando, eu fico impressionado com a capacidade que ela tem, ok? É muito capaz. Ela tem muito conhecimento no conteúdo. Sim, ela tem. Ela é fantástica. Ela é uma professora que não precisa de material, porque ela tem muito conhecimento. E ela foi de uma espontaneidade muito grande e ela rapidamente se adaptou. E ela, tecnologicamente, sempre trazia para nós aqui, nesse processo que a gente teve de reformular toda essa grade, construir como nós iríamos trabalhar com os nossos alunos na parte do colégio, ela trouxe notebook, ela trouxe plataforma, ela interagia com os professores e ela auxilia muitos professores quanto à questão de plataforma, que ela estudava com tutoriais mesmo na internet. Ela ia, pesquisava e trazia já soluções e discutia com os meninos da parte técnica no estúdio coisas muito pontuadas tecnicamente, tecnologicamente falando mesmo. Como também tem outros profissionais que nós temos aqui que são professores maravilhosos. Nós temos uma professora da alfabetização, a professora Carmen, ela é maravilhosa. Essa mulher, ela está num empenho fantástico, mas ela já tem uma certa idade. Ela, por mais que você auxilie ela tem as dificuldades que está no nato dela. Ela tem a dificuldade da tecnologia, ela tem a dificuldade de abrir um e-mail. A Andréia não, porque a Andréia já veio de uma outra geração. A geração dessa profissional é uma geração, não sei, eu vou estar entrando muito na sua área, mas é da sua geração, concorda? É uma geração mais experiente, que tem uma dificuldade de fazer um slide no PowerPoint, que tem uma dificuldade de elaborar uma aula para poder espelhar para o aluno assistir ao mesmo tempo, gravar a aula, as ferramentas de e-mail. Mas é uma professora que ela ficou meio presa no início, porque não tinha sala de aula, e é uma professora que dedica muito tempo na carteira do aluno para poder ensinar mesmo. É professora de alfabetização, e quem conhece a Carmen sabe muito bem do nível de profissional que nós estamos falando aqui. Mas essa mulher está tão empenhada, praticamente ela traz um camarim para dentro da escola, ela troca de roupa para gravar a aula, para o outro dia estar disponível para os alunos para poder ensinar. Essa dedicação que tem. E eu acho que parte muito da dedicação do profissional, independente do nível de conhecimento que ele tem. A dedicação ela é fundamental para que ele possa se reinventar, ele possa encontrar esse novo perfil de professor, nesse novo normal que está todo mundo dizendo, esse termo novo que está todo mundo falando, que nós estamos vivendo no mundo. Essa dedicação, professora, dá hoje para um professor sair de uma faculdade sem ter essa noção
e ter uma resistência, porque quando você vai em HTPC, e eu frequento alguns HTPCs de professores, para poder falar da faculdade, de cursos de pós-graduação, eu sou o vendedor da faculdade, então eu tenho que fazer esse papel e eu enfrento. E quando a gente faz feiras tecnológicas nas escolas, a gente vê que existe muito corpo docente com uma resistência muito grande a isso daqui, ó, ao celular. Eu encontrei resistência dentro do colégio onde a gente trabalha, ano passado aqui. Professores que são contra. E esses professores que são contra tiveram que, nesse momento, aprender a dar aula pelo celular. O celular é inimigo mesmo? Será que o celular vai continuar sendo visto como inimigo ou como uma ferramenta agregada ao trabalho desse professor? Será que está faltando esse olhar reflexivo que a professora está falando, ou eu estou falando muita besteira? Não, Fred, quando você diz do uso da ferramenta e dessa formação, é claro que para toda formação exige uma certa dedicação, né? E a gente sabe que cada um tem o seu histórico. Eu aprendi muito no curso de mestrado, eu não sei se é porque eu li muito e eu trabalhei com a história oral, foi muito importante entender o que é a história de um sujeito. E tudo isso que nós estamos falando aqui, nesse exato momento de tecnologia, de recursos diferenciados, eu encontrei na fala da pessoa que eu pesquisei. Ela é uma senhora de mais de 80 anos de idade e na década de 1950 ela alfabetizava crianças que vinham do Japão, chegavam aqui em Pereira Barreto e elas só falavam a língua japonesa. Essas crianças não conseguiam falar o português. E elas iam para a escola pública e eram repetência. Então ela, até não vou falar muita coisa de detalhe, porque está o livro para sair aí, está editando um livro sobre esse assunto. Mas o porquê que eu trouxe essa pesquisa para a minha fala? Porque quando nós falamos assim, o uso de ferramentas diferenciadas, o uso de ferramentas que proporciona esse aluno a pensar sobre a educação, essa professora em 1957 ela já fazia. Tá? Então, pensar numa educação hoje é pensar que eu, professora, tenho que ter domínio da tecnologia. E essa tecnologia, ela não pode ser usada contra mim. Eu não posso reclamar do celular. Eu tenho que usar este celular a meu favor. É claro que existe muitos professores, principalmente de ensino médio, devem estar perguntando, dizendo assim, mas se eu deixar aluno usar o celular dentro da sala, eles vão bater print de prova, eles vão gravar. O aluno vai fazer. Um risco, né? É um risco que nós corremos, mas a gente não pode dizer que é um instrumento que não é mais a área escolar. O celular, ele vai ser um recurso. Nós temos alunos da escola pública municipal de Pereira Barreto, e deixa que a professora, a nossa secretária Maria José vai falar melhor, nós temos alunos assistindo aula pelo Google Meet com o celular deles. Alunos de 4º e 5º ano, tá? Um monte, acho que a maioria está assim. Aqui no colégio, acho que, lógico que aqui é particular e todo mundo tem um celular, né? A realidade de um colégio particular para um colégio municipal, e aí esse debate nós vamos ter com essas gestoras, que elas vão apontar essas dificuldades, é um abismo, né, de distância. Né? Cada um tem o seu celular, mas todos eles conectados ao celular. Sim, a gente tem assistido aí nesse período de pandemia
criança que sobe no morro próximo da casa dele para ele conseguir ter acesso à internet. Já pensou? A gente tem assistido assim, coisas agora absurdas. Absurdas. Né? Porque isso é absurdo, né? Sim, que aí é o campo das políticas públicas, né? Que a gente vamos deixar para os gestores falarem disso. Sim. Enquanto professora, e também, não só professora do primeiro ano, mas professora do curso de pedagogia, professora do curso de letras, e enquanto profissional da educação, que tem um comprometimento que essa educação venha a ser cada vez melhor, a gente não pode esquecer de comentar sobre o ensino híbrido. Quando você falou, Fred, sobre esse retorno, bom, primeiro pode esquecer que não vai ser um retorno assim, dizer, olha, vai retornar. Eu já li reportagem de estados, por exemplo, o Paraná, eles estão descrevendo, constituindo um protocolo, o qual eles vão retornar primeiro com os alunos do curso superior. Um dia vão os alunos pares, outro dia vão os alunos de números ímpares. É uma realidade. Ouvi também pelas lives que eu tenho assistido semanalmente, como processo de formação continuada como professora do município. Em uma dessas lives, a Márcia Bernardes, que é a presidente da Undime do Estado de São Paulo, ela conversava sobre a possibilidade de um protocolo de 20% de alunos por dia. Então, o aluno ele vai voltar a frequentar a escola uma vez por semana. Definido? Não. A gente não tem nada definido desse retorno para as escolas. Mas o que nós sabemos, com certeza, é que haverá uma metodologia híbrida. Não haverá mais o uso, pelo menos durante esse ano, a possibilidade de aulas presenciais é quase zero. E o que é esse ensino híbrido que nós estamos falando? Ele vem de uma pesquisa realizada por um professor da Universidade de São Paulo. E ele é um professor inovador que vem fazendo pesquisas desde o 2010, por aí. Ele já estava falando dessa tecnologia na educação. E em 2017, ele fez um trabalho num seminário em Curitiba, o qual ele lançou um livro. E ele fala, então, que o ensino híbrido, híbrido vem do verbo inglês, que quer dizer blend, que significa misturar, significa combinar. Ele fala que o ensino híbrido, ele depende mais da capacidade criativa do professor do que dos processos burocráticos organizados. Tá? Isso é o professor José Moran, que ele é pesquisador pela Universidade de São Paulo. Mas esse ponto de criatividade que ele diz, seria aplicada aonde? Em aulas diversificadas na sua criação? Ou mais na parte lúdica da aula? Não, ele vai falar aqui mais adiante, Fred, sobre essa metodologia, esse ensino híbrido a partir de uma metodologia ativa. Tá? E o que é essa metodologia ativa? São estratégias de ensino centradas na efetivação dessa construção de conhecimento. Se a escola ela é o espaço formador de conhecimentos, ela então tem que buscar
estratégias para que este conhecimento aconteça de forma combinada, de forma misturada. O que ele define por metodologias ativas? Ele diz assim, ó, aprendemos melhor através das práticas, das atividades, dos jogos, de projetos relevantes que vão combinar um modelo de aprender juntos. Esse online, esse aprender online é ligado às múltiplas plataformas, aos meios de tecnologias digitais móveis. Ele coloca que o aluno ele deve desenvolver um percurso individual e também de apropriação de que esse recurso, esse instrumento digital, ele tem uma função metodológica na vida dele. Ele não tem só uma função comunicativa, porque, como você disse, e eu concordo plenamente, o nosso aluno, ele é um nativo digital. Nós temos uma certa dificuldade porque somos o quê? Imigrantes digitais. Nós estamos aqui, de repente essa tecnologia chegou e nós estamos tendo que nos apropriar desses conhecimentos. Agora, o nosso aluno, ele já nasceu junto com a tecnologia, ou os que estão nascendo agora são posterior a essa tecnologia. Só que os conceitos dessa tecnologia também têm que ser trabalhado com uma profundidade e uma maturidade de que a tecnologia, o ensino híbrido, ele vai precisar da tecnologia. E essa tecnologia, ela tem uma utilização metodológica também. Que aí entra a questão das atividades síncronas, que é a comunicação, como eu disse, o que nós estamos fazendo aqui. Hoje a gente está fazendo um trabalho de atividade síncrona. Em vários momentos, você pegou aí o chat. Sim. E tem bastante gente ainda falando. Mas nós temos mais de 110 pessoas conectadas agora ao vivo. Que bom, que bom. Para você ver, essa atividade síncrona, né? Que legal. Então, eu estou aprendendo, viu? Tecnicamente, o termo técnico, pedagógico de vocês. Mais uma coisa, eu acho muito importante aqui, e não é fala minha só, também é uma fala desse professor José Morin, que é pesquisador. Ele fala sobre atividades assíncronas. Essas atividades assíncronas, elas também não podem ser vistas como assim, ó, que a gente está vendo. Eu vou falar do que nós estamos vendo. O professor vai lá no YouTube, baixa uma aula pronta, que é correspondente ao conteúdo que ele teria que aplicar. E aí ele põe o aluno para assistir. Ponto final. Aí acabou. Acabou. Então, é uma atividade assíncrona? Ele está fazendo uso da ferramenta. O Morin, ele não usa atividade, ele usa o nome ferramenta. A ferramenta síncrona e ferramenta assíncrona. Ele está fazendo uso de uma ferramenta assíncrona. Mas o uso dessa ferramenta assíncrona, e fica aí minha pergunta final, o uso dessa ferramenta, ela foi o suficiente para que eu tenha segurança de que o meu objetivo, enquanto professora, ele está sendo delineado? Eu não diria nem que ele está sendo efetivado, eu diria que ele está sendo delineado. Porque efetivar um conteúdo é você ter uma constatação de que esse aluno aprendeu. Mas quando esse conteúdo está sendo delineado, ele está em um processo de construção. Então, do mesmo modo que você começou a nossa conversa, dizendo da importância do professor
fazer uso da tecnologia, do professor fazer uso da ferramenta síncrona e assíncrona. Mas e esse feedback? Como? Será que esse professor tem noção da importância desse feedback? Que eu acho que esse é o fundamental e a coisa mais importante que eu vi nesses tempos trabalhando com isso, né, na parte tecnológica. Minha parte sempre foi tecnologia, marketing comercial, e eu tenho uma escola de tecnologia na Ilha Solteira. O feedback da ponta do pai, para ver se ele está conseguindo compreender como está sendo o retorno, também, sim, não sim. ter medo de apanhar do pai, Sim. das críticas do pai, da mãe. A gente tem que se expor mesmo. Sim. E ouvi-los, porque nessas dificuldades nós iremos crescer, de acordo com a metodologia que nós iremos adotar e qual a ferramenta que nós iremos caminhar. E uma outra questão que eu tinha até escrito aqui na hora que a professora começou a falar dessa fala desse professor, que ele falou da parte criativa, a parte estratégica de adotar as questões de atividade, as metodologias ativas, é com objetividade. Não adianta você hoje fazer apenas um planejamento de aula em cima da apostila que está sendo dada. Se você vai colocar uma ferramenta tecnológica para ser agregado a isso, para ser um fator somatório ao seu conteúdo que você vai aplicar, você tem que pensar qual é o objetivo nisso. Para você mandar um vídeo no WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp, se você não está usando ferramenta nenhuma plataforma digital, está sendo pelo WhatsApp, quando o aluno receber, ele vai entender, vai ter uma objetividade. Aquela atividade, quando ele enviar para você, ou quando ele fizer com o pai dele dentro de casa, eles vão compreender o objetivo daquela atividade e te encaminhar isso. E aí a gente vê um monte de professor fugindo de querer buscar conhecimento, sendo que essa geração e essa pandemia está fazendo com que eles têm, de qualquer maneira, se aprimorar em conhecimento e parar de rejeitar HTPC, parar de rejeitar lives, parar de rejeitar qualquer tipo de ferramentas que os municípios irão contratar, de pessoas que irão contratar para poder agregar, porque ele vai se ver em uma situação daqui para frente muito complicada se ele não for aberto a esse tipo de pensamento e de mudança, de querer realmente entrar de cabeça na parte tecnológica e agregar a ela conteúdo. Eu estou falando muita besteira, professor. Fred, para a gente fechar aqui, né, antes, eu gostaria de dizer para vocês assim, esse período de pandemia, a gente escuta as pessoas dizerem assim, é um momento de mudança. E em alguns momentos da minha casa, eu disse para mim, eu falei para mim assim, mudança? Mas como mudança? Eu não estou tendo tempo nem para comer, porque eu estou trabalhando 10 vezes a mais, né? A gente aprendendo a lidar com todas essas ferramentas. Só que é nessa ação que você vai tendo um feedback de mudanças. E uma mudança que eu até compartilhei com meus filhos essa semana. Nós não podemos mais julgar o outro pelaquilo que o outro apresenta. Nós precisamos aprender primeiro a ouvir o outro. Então, esse professor que não está conseguindo esse acesso, esse aluno que não está conseguindo esse acesso à mídia, às plataformas, aos instrumentos, nós precisamos ouvi-los. Eles precisam ser ouvidos. Com certeza. A partir do momento que eu ouvir, eu vou conseguir trabalhar com um novo olhar em prol às soluções. Esse professor que está lá fazendo o trabalho dele, nem que seja o de pegar o celular,
aqui o WhatsApp, gravar aqui o áudio dele explicando para o menino, ele precisa ser ouvido para que eu possa entender e para que a gente possa reinventar. Eu deixo aqui uma mensagem de um autor que é um patrono da educação brasileira, e ele usava muito esse termo quando ele dizia reinventar. E aí eu fui questionada também, reinventar, mas reinventar o quê, Luci? O professor já não sabe? Reinventar o quê? A tecnologia está aí, né? Então, em virtude desses questionamentos, professor, o que é se reinventar? Eu busquei a resposta em Paulo Freire, quando ele diz assim, ó, é possível reinventar? Sim, é possível reinventar. Sem certas qualidades, não. É possível se reinventar com virtudes, com amorosidade, com respeito ao outro, com tolerância, com humildade, com gosto, com alegria, gosto pela vida e abertura ao novo. É possível se reinventar, sim, a partir da disponibilidade à mudança. Persistência à luta, recusa ao fatalismo, busca de justiça, não vai fazer uma prática pedagógica diferenciada. E o nosso grande mestre, Paulo Freire, disse que só é possível a prática pedagógica que não se faz apenas com a prática, mas com a ciência e a tecnologia. Que legal. Tá? Gostei do recadinho. Paulo Freire. Paulo Freire. Gostei. E aqui, gente, eu deixo o meu muito obrigada a todos que tiraram esse tempinho para assistir. Deixa eu só mandar alguns comentários daqui, que eu acho que vai pontuar com isso daí. Depois a professora despede, porque a gente tem que falar a respeito do link do certificado. Ah, verdade. Segura, calma, verdade, que tem um link do certificado. E o pessoal está querendo certificado. O pessoal quer o certificado aí da live de hoje. Vai contar 2 horas, né? Atividade complementar, mas olha, nós já estamos mais de 1 hora, né? Já vou ler já entendi o recado, parte técnica. Não, mas o pessoal da parte técnica ficou alvoroçado ali. Né? Vamos lá. A Silmara Muniz, é a Silmara aqui da Secretaria da Educação? É ela, professora nossa aqui? Tá bom. Ela pontuou algo que eu achei muito interessante aqui no bate-papo. As simetrias de aprendizado também ficam mais evidentes e torna-se necessário repensar, não apenas em como será a reabertura das escolas, mas como será a nova educação, que a professora falou, que proporcione aprendizado e desenvolvimento de novas competências. Será necessário refletir sobre a função social da escola. Acredito que possivelmente um dos legados da pandemia seja uma maior valorização da educação e dos professores, bem como o fortalecimento das relações entre as famílias e escolas e o uso da tecnologia. E vejo que todos os professores estão dispostos a aprender, interagir e contribuir para que isso aconteça de maneira positiva. Aí eu tenho um outro recadinho que eu achei bem legal aqui, ó. Deixa eu pegar o recado para encerrar a live. Teve reconciliação aí, teve um pessoal que debateu, se reconciliou. Legal, Thiago e Jussara, ó. Legal a reconciliação que teve no final aí de vocês. Verdade, depois você não vai ver em casa, né? Eu fiquei conectado mais aqui. Mas tem um termo aqui que o pessoal disse aqui, eu não consegui encontrar. Parabéns, professora, você é um exemplo a ser seguido, muita gente elogiando, mas achei, Luciene Ribeiro, Marcelino diz, quem tem resistência à adaptação por mudanças, sofre mais. É aluna do segundo complementação pedagógica. É aluna nossa. É aluna nossa. Tá bom, gostei muito desse termo. Para fechar essa live, eu vou
falar de uma experiência que nós estamos tendo aqui nas faculdades integradas do Urubupungá. A parte técnica ela é muito complexa. Eu não sei se dá para buscar aqui, mas no Instagram ou no Facebook você vai ver o estúdio nosso que tem aqui no auditório. Nós temos 5 estúdios hoje dentro da faculdade e não está dando conta porque a quantidade de aulas são grandes na questão do colégio, e para a faculdade tem muitos professores trabalhando dentro de casa, mas tem aqueles que vêm, fazem a gravação e fazem ao vivo a aula presencial, né, de forma online, claro, né, mas presencial quando eu digo aqui, na frente da câmera, com o aluno interagindo ao mesmo tempo na sala de aula. Já tem sido referência em toda a região, graças a Deus, e vai vir bastante secretário ver como que a gente está trabalhando no colégio, na parte particular e na faculdade. E buscar gente técnica para manusear câmera, para manusear software de câmera, para subir vídeo para o YouTube, gravar, editar, renderizar vídeo, fazer planejamento de aula junto com o professor, é muito complexo e desgastante. E não encontra profissionais prontos para isso. Aí eu conversando um dia com a professora Lucy, e ela falando, a gente está sofrendo, algumas coisas que a gente já debateu aqui, e ela já dissertou bastante para vocês que estão assistindo. Nós tivemos a ideia de pegar 2 estagiárias que nós temos aqui na faculdade, elas estudam na faculdade e fazem estágio no período da manhã, com os professores e no suporte dos professores no infantil, na nossa parte do infantil do colégio. Nós pegamos essas 2 estagiárias e a gente estava com muito medo. Essa é a palavra, medo. Será que elas vão entender? Porque elas sempre foi da parte pedagógica, sempre foram de apoio de sala de aula. Sabe em quanto tempo que essas 2 meninas tiveram de treinamento para operacionalizar todos os equipamentos dos estúdios que nós temos, e elas são apoio? A professora Luciana está assistindo a gente. Beijo, Lu! O que a Luciana sofreu em casa, trabalhando, tendo que manusear a parte técnica, ela é professora do 5º ano, né? Que a professora até falou que o pessoal do município tem trabalho do 4º e 5º ano aí. Ela sofreu. Quando ela chegou aqui, que a gente já tinha um estúdio preparado, ela só vem com a aula pronta. E sabe quem está sendo um apoio, a parte técnica, quem está editando, quem está dando suporte para ela? É a Dani, que é uma das estagiárias que faz faculdade conosco aqui nas faculdades integradas do Urubupungá no período da noite. Sabe quanto tempo de treinamento ela teve, professora? Apenas 2 dias. Ela já pegou, está no nato dessa geração. Está no nato no celular. Eles já são aptos a isso. Eles só não ligaram a teclinha Start. A gente só fez startar e dar um pouco de direcionamento para eles. Vamos pegar a Jennifer então? Vai dar certo. A Jennifer virou o suporte da nossa professora do 4º ano, que é a Rosângela. Se não me engano, a Rosângela é 4º ano ou 3º ano. Mas é ela que dá o apoio, é ela que faz a parte técnica, é a aluna da pedagogia que está tendo a parte de conteúdo, estudando toda a parte de conteúdo pedagógico, e está tendo a experiência de aprender a como manusear de forma técnica uma sala de aula online. Você acha que elas vão sair daqui completas ou não, professora? Olha, quando você solicitou essa... Eu indiquei, né, a possibilidade de estar colocando essas meninas, é porque eu vejo que a nossa aluna, os nossos alunos, às vezes não desenvolvem mais a potencialidade com os equipamentos tecnológicos por falta de acesso, por falta de ter alguém que instrumentalize. E no dia que ele falou assim para mim, eu preciso porque eu não estou conseguindo, eu falei, não, pega algumas alunas da pedagogia, porque eu confio nesse grupo de alunos que estão na pedagogia. São alunos que, se você apostar, você vai ter resultado. Como a professora Silmara falou, precisamos de um professor novo. Aí entra também uma questão que você pode deixar aí bem reservada para a gente entender. Como vai ser essa escola também? Porque fala o professor, né? Esse novo professor pós-pandemia, independente do protocolo que for criado, um dia essa escola vai voltar, né? Mas essa escola vai estar do mesmo jeito lá, com aquelas carteiras uma atrás da outra para nos receber?
o que essa escola tem para oferecer para nós, professores, e para os nossos alunos também. E aqui, por exemplo, as FIU. As FIU, como o Fred acabou de dizer, tem 5 laboratórios. São 5 estúdios, estúdios, né? 5 estúdios. Então, nós temos para os nossos alunos do curso de pedagogia, do curso de letras, nós temos a possibilidade de estar ensinando a partir desses estudos que a faculdade já se apropriou, já se antecipou e está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas... E esses alunos já saem daqui com esse treinamento tecnológico de como aplicar isso tecnicamente em sala de aula. Porque Sim. Isso é o que a Silmara falou, é o que todo mundo está falando, é um caminho sem volta, professor. A tecnologia, ela precisa estar andando junto, são 2 pernas que vão caminhar juntos. Tecnologia e conteúdo pedagógico. Tecnologia e educação não separa mais. Não separa mais. Não separa. O que nós precisamos é, assim, de muita reflexão. Por isso que eu busquei algumas falas em Paulo Freire, porque eu acho que, assim, é muito comedida as cobranças. Se você ler o texto que eu acabei de falar aqui de Paulo Freire, você vai ver que ele faz uma cobrança severa com relação a novas posturas. Então, a tecnologia e a educação não separa. Não separa. A gente precisa apenas refletir e entender como vai ser esse retorno, Exato. Não só o do professor, Exato. mas também como que essa escola vai receber. E como que a gestão pública vai estar preparada para isso, né? Sim, sim. E aí é um papo que eu vou ter com o Zezé, Selene, daqui 2 semanas, dia 22, segunda-feira, à noite. Será que nós vamos conseguir dispensa dos alunos para assistir a live ou não, professora? Sim, vamos articular isso. 19 horas valendo certificado, professor. Sim, com certeza. E você aí é nosso convidada, professor da parte da educação, compartilhe. Tem muita gente aqui agradecendo, professora, que a live foi muito boa, muita gente. Tem Lídia aqui falando, Jussara ainda falando, tem gente comentando. Gente, muito obrigado. Vocês nos surpreenderam com a receptividade. A gente espera que a gente tenha conseguido passar para vocês aí, acrescentado informações que são pontuais, alarmantes, mas que possamos aí ter dado algum caminho, algum direcionamento. E se você ainda está meio perdido, você pode ter certeza, aí eu falo em nome da direção das Faculdades Integradas do Urubupungá, do nosso diretor, do Neto, do Dr. Wilson, que estão provavelmente assistindo a gente agora, nós estamos buscando aprimorar no nosso curso de pedagogia, no nosso curso de letras, essa questão tecnológica. É um caminho muito longo, é um debate muito extenso, são muitas plataformas que se tem, muitos caminhos que se tem, mas a gente vai dedicar para que os nossos profissionais saiam daqui aptos a esse novo profissional que essa pós-pandemia vai solicitar. Professora, muito obrigado, de coração. Desculpe as perguntas aí, meia te colocando na parede, mas é o meu papel. Sim. Eu fiquei um pouco apreensiva, né? Porque é a primeira vez que eu faço um trabalho como esse. Peço desculpas se falhei muito, se não fui clara do jeito que eu pretendia. Eu fiz um monte de rascunho, aí eu comecei a fazer os PowerPoint. Minha filha virou e falou assim: mãe, se você levar PowerPoint lá, o Fred vai jogar no lixo. Ia mesmo. Essa menina já me conhece. E veja bem, gente, eu estou falando da professora Lucy. Eu estou segura quando eu jogo um PowerPoint aqui, ó. Sim. E eu vou falando, eu leio um trechinho e eu dou a minha aula.
E aqui, eu fiz até alguns rabiscos, mas o Fred tomou, viu, gente? Ele tomou parte dos meus papéis aqui. Verdade. Eu fui anotando para eu ter referência. Mas tá bom. Muito obrigado. Obrigada, Beijo, professora. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela paciência. Todo mundo está falando que foi ótima a live. Como que vai ser com o certificado, meninos? O certificado vai pôr na tela. Como que funciona isso? É um link na tela que vai funcionar? Aqui a nossa equipe técnica, o William e o Flávio Vale. Não, até amanhã não, é muita mamata. Ó, nós estamos aqui em torno de 200 pessoas conectadas. Aí a pessoa assiste, aí ela tem um tempo. Até amanhã você vai deixar? Mas como que faz? Tira o print da tela e manda pra quem? Não, deixa eu clicar no link lá. Não, ele vai tirar foto do link. Ah, você vai bater foto do link. Ele vai colocar o link na tela e o internauta vai colocar a câmera e... Então tá. O link vai estar disponível no chat agora do Facebook. Pode ser? No chat. Porque assim, quem assiste a live inteira consegue buscar o link. Vamos fazer isso? Vamos, isso. Isso. Então, ó, o link vai agora. Para quem participou até agora, até o final, o link está disponível para você. Aí o link, ó, tá na tela. O link tá na tela. Tem um QR Code até mesmo aí para o seu celular para facilitar. Aí você vai ter acesso a este certificado de complementação para você de 2 horas. Muito obrigado a todo mundo. Ó, o link apareceu, ó. Apareceu nesse momento o link, ó. 3, 4 links de uma vez só. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado pelas palavras, pelo incentivo. E vamos aí, a próxima live, fique conectado conosco, porque tem muito tema legal. Dia 22 tem live com Selênia e com Zezé. E tem mais uma secretária que nós estamos prestes a fechar aí. Tem uma live já fechada com o professor Cleito, que é da área da Giovana, aí da administração. Já tem com o Virgílio fechada a live aí na parte da psicologia. E o professor Júnior também. E eu mando aí para Manu. Manu, você mandou um questionamento a respeito de pais. Então eu vou jogar essa bomba para você. Porque você, além de professora nossa aqui, você está enfrentando a dificuldade de ser mãe de uma criança, que inclusive está até na sala da minha filha, da Alicia. E você está nesse jogo de ser mãe e ser educadora. Vamos fazer uma live porque você manda muito bem. Não vou fazer só questionamento para a Lucy. Quero você na live também. E a Giovana também, todo mundo. A Cláudia, a Fabiana. Tchau e até a próxima. Fernanda, quem sabe? Vamos ver se a Fernanda vai fechar com a gente de secretária da solteira. Tchau, tchau. A Fernanda está na live? Beijo, Fernanda. Ó, espero você na live com as gestoras. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Um bom final de semana a todos.